Hoje é fazer uma coisa mais prática, assim, né? Sim, eu vou falar muito pouco no começo, né? E daí eu queria introduzir todos, né? Aqueles que nunca fizeram, aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem, né? A liturgia das horas. Então, a ideia é de tentar rezar aqui as vésperas, que está mais ou menos no horário, né? Das vésperas. Além das vésperas, aliás, deixa eu buscar uma. Bom, depois eu busco lá no meu quarto. Além das vésperas, eu quero ver se a gente reza uma outra oração também, né? E falar um pouquinho sobre a oração específica que eu escolhi para rezar depois. E as vésperas, né? Eu vou explicar o porquê delas, né? Agora, no começo. Mas a ideia é basicamente isso, explicar um pouquinho a liturgia das horas e essa outra oração. Talvez, se sobrar tempo, a gente vê que se alguma outra coisa extra depois. Mas, a princípio, seria isso. Qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, eu não sei como é que estão aqui, cada um de vocês, como é que está a situação, né? Aqui em Curitiba a gente está com missas presenciais agora, por causa na situação de decretos, né? Então, cada semana é um jeito, cada 2 semanas é outro, então a gente nunca sabe, né? Então, porque esses ecos e, e sincronias online, a gente vai ter que bolar uma maneira, né, para conseguir rezar em conjunto a liturgia das horas, né, com tantas pessoas assim ao mesmo tempo, né. Bom, então, né, voltando à ideia das missas. Né? Então, a maioria ou está agora ou vai estar em algum momento, né, nunca se sabe como é que vai ser o andamento das coisas, sem acesso ao sacramento de alguma maneira, né, sem a missa, sem a comunhão eucarística, enfim, né, sem essa presença divina mais próxima do sacramento. Então a ideia hoje é falar tanto na ideia da liturgia das horas, quanto na outra oração que eu vou fazer depois, quanto em orações em geral também, né? Falar sobre a ideia da comunhão espiritual, falar na ideia da comunhão espiritual, né? Da maneira mais assim apropriada para entender realmente o fruto dela e para fazer ela com fruto, né? Então, bom, como que a gente começa a pensar um pouco da ideia da comunhão espiritual, né? Primeiro entendendo a ideia da presença, né? O Tailan e a Daiane já estão estudando um pouco, talvez tenha falado um pouco sobre ele no Gios, não sei, sobre o Alfonso Lopes Quintas, né? O Quintas ele fala sobre a ideia do encontro, né? Então, o encontro, né, é quando dois âmbitos de realidade, duas pessoas, né, elas têm realmente um encontro, né? O que é esse encontro, né? Esse encontro é uma situação em que ambos, sem deixar de ser quem são, sem se misturarem, cada um sendo perfeitamente quem é, entretanto, se entrevera, se comunica, se partilha a sua própria verdade num âmbito de luz, né? Então, no encontro você ao mesmo tempo tem uma proximidade de presença, mas ao mesmo tempo uma distância de perspectiva que é de respeito mútuo, né? Ah, se você não tem a distância de respeito mútuo, essa proximidade de presença se arrisca a se transformar numa espécie de fusão. Às vezes uma fusão física e às vezes uma fusão só psicológica, mas acontece essa indistinção, essa mistura empastelada em que um deixa de ser realmente quem é nessa, né, nessa relação com o outro. A pessoa se perde, se deixa a si mesma, se autodestrói de alguma maneira nesse processo, né? E por outro lado, se você mantém distância de perspectiva ou não de perspectiva, né? Porque se tem perspectiva, tem uma certa proximidade porque tem um olhar, né? Mas se você faz a distância sem a proximidade, também não há encontro, só há uma separação, só há né, uma falta de comunhão e o ser humano também se autodestrói, porque o ser humano precisa encontrar-se com outras realidades, precisa nutrir-se de outras realidades, então o encontro se frustra se você tem se você não tem distância de perspectiva, de respeito, e se você não tem
essa proximidade de presença, né? Por que tudo isso é importante falar aqui? Beleza, nós não estamos podendo ter, a maioria de nós, essa proximidade de presença com a presença eucarística, né? Então, nós não estamos podendo ter essa proximidade de presença com a presença eucarística, né? Pelo menos não com essa presença eucarística aqui agora na minha frente, com a hóstia perto de mim, fisicamente perto de mim, né? Mas como que a gente pode se relacionar então com Deus, né? Sem essa possibilidade, né? Nós temos que recorrer às outras formas da presença divina, né? Então, claro, né, no Santíssimo Sacramento ele está lá, Deus verdadeiro, né, com toda a sua santíssima humanidade e com toda a sua divindade, né, está plenamente presente ali em substância, né? Mas isso é interessante, né? Na Eucaristia ele está presente plenamente na sua substância como homem e como Deus, né? Mas a questão é, como Deus, ele está presente em outros lugares de que maneira? Tem três formas de presença de Deus relacionadas com a imensidade, que tem relação com esse elo da criação, de Deus estar continuamente mantendo as criaturas na criação, e com isso ele está presente por onisciência, né, sabendo tudo, e onipotência, mantendo pelo poder as coisas, e essa presença de imensidade, porque justamente ele está presente para conseguir fazer para poder, ao dar ou ser, né, ele está presente com essa onipresença, né? Então, essa onipotência, onipresença e onisciência, com essas três, ele está presente por essa presença de imensidade. Mas, além dessa presença natural, né, da divindade em toda a criação, nós temos outro tipo de presença da divindade, pela graça. A graça santificante é uma presença. Também quando nós recebemos a Santíssima Trindade através do batismo, e na graça santificante também, qual é o nome mesmo? Inabitação da Santíssima Trindade. Inabitação trinitária, exato. Esse é um ponto muito importante de doutrina, que se todos os cristãos realmente compreendessem a coisa, ia ser assim, né? Que é o seguinte: em cada alma de batizado em estado de graça, Deus está presente em divindade da mesma maneira que a hóstia no sacrário. Então, digamos assim, todos nós somos sacrários vivos da presença de divindade. Na hora que nós comungamos com a hóstia consagrada, nós nos tornamos sacrários da divindade e da humanidade, que as duas estão presentes ali na hóstia, porque Cristo está presente como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas quando nós não estamos comungando com a hóstia, se nós estamos em estado de graça, a divindade de Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, lógico, né, está presente em nós como um sacrário. Então, por isso Jesus fala também, né? Virá tempos onde aqueles que me adorarão em espírito e verdade, né? Esse espírito não é qualquer espírito, é o próprio Espírito Santo presente na alma do batizado. Então, assim, se as pessoas pensassem nisso, assim, tipo, se eu estou em estado de graça, eu tenho a própria divindade habitando dentro de mim, como num sacrário. Não muda nada em relação ao sacrário de verdade lá com a hóstia, em termos de divindade. O que muda, né? Muda que no sacrário tem a presença da humanidade de Cristo junto com a divindade. E por que isso é importante? Isso é importante porque a humanidade de Cristo é o instrumento da divindade. Todas as nossas graças vêm por meio de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, pela hóstia, na hóstia nós temos Cristo inteiro ali, e é mediante essa graça de Cristo inteiro, dessa humanidade de Cristo, que nós temos a graça. Mas isso que é interessante. A presença da divindade em nós, fora do momento da comunhão e tal, no dia a dia, estando em estado de graça, essa presença da divindade é uma presença que ela vem da humanidade de Cristo também.
que Cristo mereceu por nós na cruz o Espírito Santo e nos deu o dom do Espírito Santo pela cruz e pela sua divina humanidade. Cristo está o tempo inteiro junto do Pai, intercedendo por nós. E essa intercessão contínua junto do Pai causa para nós a presença da divindade dentro de nós. Claro, eu não estou diminuindo o valor da Eucaristia, não é isso. Pelo contrário. Né? É a própria Eucaristia que está lá no sacrário, é ela mesma que causa essa presença da divindade quando nós não estamos no momento de comunhão eucarística. E quando a gente comunga na Eucaristia, na missa, né, essa presença da humanidade ali comunica a divindade de tal maneira que aumenta em nós essa presença da divindade. Porque essa presença, ela é aquela relação do quintas, né? Não é uma presença assim, claro, Deus está sempre presente pela imensidade. Pela imensidade ele está presente. Mas ele está no pecador só presente pela imensidade. Numa alma em graça, além dessa imensidade, há uma maior intimidade. Há uma maior proximidade naquela relação de proximidade e distância, né? O pecador não tem a distância de perspectiva, porque ele não tem respeito por Deus. Já começa por aí, né? E ele não reconhece essa presença de imensidade plenamente. Se você está em estado de pecado, você não reconhece plenamente essa presença de imensidade. Então você não tem nem a distância de perspectiva e nem tem uma proximidade de presença realmente plena da sua parte. Digamos assim, Deus está presente a você quando você está no pecado. Deus está presente a você, te sustentando no ser, mas você não está presente a Ele. Né? Quando estamos em graça, Deus está presente a você e você está presente a Ele. Como presentes, literalmente, como dons, como presente no sentido de dar presente também. Né? É uma relação mútua de amizade. Né? E essa relação mútua de amizade é esse vínculo de intimidade. E esse vínculo de intimidade cresce à medida que a gente cresce no amor. E a Eucaristia é o sacramento do amor, porque é a doação inteira de Cristo ali, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ela vai aumentando essa presença em nós. Mas de nada adianta você ir lá e comungar se você não pensa nessas coisas antes de comungar e enquanto comunga. Porque vai ser só uma comunhãozinha ali, tipo, né? A comunhão, ela precisa de um fervor, ela aumenta o número de graças em você de acordo com as tuas disposições ao receber ela. Né? Então, quanto mais fervoroso você for no momento da comunhão, maior vai ser essa graça que você recebe e que permanece depois. Né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Né? Desde que coma e beba reconhecendo a presença de Cristo e reconhecendo com esse fervor de amor. Não é um reconhecimento assim só intelectual, não, é um reconhecimento de fervor de amor. Né? Então, mas beleza, nós temos essa presença da divindade fora do momento da comunhão. E justamente essa presença da divindade fora do momento da comunhão é o porquê da comunhão também. Porque nessa vida a gente não pode viver na comunhão o tempo inteiro. Não tem como ficar com Cristo Eucarístico ali o tempo inteiro. Se bem que tem alguns santos que tiveram. Bom, isso é um caso à parte, mas tem alguns santos que tem o caso assim, do milagre da hóstia ficar dentro da pessoa sem se consumir. A hóstia fica lá no estômago da pessoa, digamos assim, por meses e anos, sem que ela. Sem que as espécies sensíveis se corrompam, e com isso a humanidade vai embora. Tem alguns santos que tiveram essa experiência mística de ficar meses com a hóstia inteira dentro deles mesmos. Então, mas é um caso raríssimo, né? Enfim. Então, mas o X é o seguinte, né? Na eternidade, sim. Na eternidade, no paraíso, a gente vai estar o tempo inteiro com Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, e com o Pai e com o Espírito Santo. Vai ser uma comunhão plena. Mas nessa vida, a gente vive nessa vida de fé, de espelho, de mistério. Então, ninguém pode comungar 300 mil vezes por dia, né? A hóstia, né? A igreja só permite uma vez por dia, 2 vezes em casos muito extraordinários e específicos que estão lá pelo direito, né? Então, mas assim, uma única comunhão na vida, bem feita, seria o suficiente para matar você de amor, se você tivesse as disposições. Inclusive, existem casos disso. Então, tem uma santa
Tem uma santa lá que é acho que ela foi beatificada, não lembro se ela foi beatificada ou se só foi considerada venerável, não lembro agora. Mas tem a Imelda. Não sei se vocês conhecem a Imelda. A Imelda é uma menina que, pouco tempo depois de São Pio X liberar a primeira Eucaristia para crianças bem pequenas que soubessem o que era a Eucaristia, né? A Imelda foi tipo assim, ela tinha uns 6, 7 anos de idade e ela já sabia que Jesus estava presente na Eucaristia. Ela sabia disso, isso ela sabia, ela tinha fé na presença real de Cristo. Talvez não soubesse todo o catecismo, talvez não soubesse tudo que tem para saber intelectualmente ali sobre a fé e tal, mas sabia da presença real. E ela desejava ardentemente receber Jesus Eucarístico, né? Mas ela não podia. Aliás, acho que ela foi antes do São Pio X liberar. São Pio X liberou em partes por causa dela. Acho que foi essa a história, na verdade. Foi um pouco antes de São Pio X liberar. Ela não podia comungar, porque era criança, só podia comungar depois de fazer a catequese, primeiro Eucaristia e tal, e sempre mais tarde, naquela época. Aliás, hoje em dia voltaram a essa prática infame de deixar as crianças comungarem só mais tarde, mesmo que elas saibam antes que é a Eucaristia. Mas, enfim, o caso da Imelda é que na época era igual hoje, né? As crianças só podem comungar lá com 10, 11, 12 anos quando fazem a primeira Eucaristia e a catequese. Mas a Imelda, com 7 anos, já queria comungar muito, e não podia. Ela ficou doente e tal, né? Ficou doente, e deram daí para ela a Eucaristia, porque, enfim, né? Tá doente, né? Vai que morra, né? E ela quer tanto receber a Eucaristia, deram a Eucaristia. Foi dar a Eucaristia, ela fez ação de graças, pum, morreu. Na hora que ela estava rezando em ação de graças depois que comungou. Quer dizer, morreu de amor depois de receber a Eucaristia. São Francisco de Sales conta também da história de um homem que morreu de amor ao receber a Eucaristia. Tem uma história que São Francisco de Sales fala de um homem doente que estava para isso ele conta no Tratado do Amor de Deus, numa história lá, né? De um homem que estava muito doente, né? E ele não podia comungar porque ele estava com uma doença que dava muito vômito e coisas assim. Ele não podia comungar, porque ele vai comungar, vai vomitar e tal. Eles não deram a comunhão para ele. Mas estavam lá com a hóstia diante dele, né? E ele pediu assim, então coloque, nem que seja só encostar a hóstia no meu peito, então, porque eu não consigo, já que eu não consigo comungar, então encosta no meu peito a hóstia e tal. Pois o padre encostou a hóstia no peito. Milagrosamente o peito dele se abriu, a hóstia entrou, fechou o peito e ele morreu na hora de amor. Então isso São Francisco de Sales conta. Então ele estava com tanto desejo de receber a Eucaristia, e Deus estava tão atento a esse desejo que Deus operou um milagre de abrir o peito dele, ele acolher a hóstia dentro e ele morrer de amor em seguida e ir direto para o céu. Né? Então, assim, uma comunhão bem feita é suficiente para te transformar num santo de 30ª morada, não é nem 7ª, é lá na eternidade já no mais ápice. Então, assim, mas, né, como somos fracos e frágeis, Deus dá essa abundância para nós de possibilidades de comungarmos muitas vezes. E nós não valorizamos. Tanto não valorizamos que Deus vai lá e permite que essa situação toda aconteça, para ver se a gente começa a valorizar, né? Um pouco mais. Então, a partir disso, a gente começa a entender um pouquinho melhor, né? Como que era a presença da divindade, né, nessas pessoas, nessa Imelda, ou nesse santo aí que abriu o peito lá e comungou. Como é que era essa presença da divindade sem ser pela presença eucarística antes de receber a Eucaristia? Era uma presença pequena ou intensa, considerando esse amor aí, né? Então, como que essa presença de Deus, da divindade, se perpetua em nós, né? Claro, ela se perpetua pelo hábito da caridade também, né? Porque, na verdade, é a graça incriada, que é a presença da divindade, ela causa em nós a graça criada, que se opera, né, pela caridade. Opera pela caridade. Então, ela se mantém em nós pelo amor. Né? Pelo amor habitual que a gente ama. Né? Mas o amor habitual, se a gente não faz as obras do amor, se a gente não busca realmente, atualmente, aqui e agora, amar, você vai meio que colocando uma cinza em cima, né? Como se fosse uma fogueira que você vai jogando cinza em cima e ele fica só um brasido com as cinzas em cima escondendo esse amor. Né? E aos poucos, mais cedo ou mais tarde, vem uma tentação né? E você vai lá e cai no pecado mortal e se afasta da caridade.
né? Então, quem não avança, recua, né? Quem não se mantém num esforço contínuo de amar e de desejar amar, acaba saindo do amor, né? Mas, assim, é simples, né? Eu estou aqui agora, eu estou em estado de graça, eu espero que todos estejam, assim... Claro, estado de graça só Deus sabe quem está ou não, realmente, sim, plenamente, né? Mas, assim, espero que todos estejam de consciência tranquila, tenham feito uma boa confissão a última vez que fizeram, e desde então não tenham feito nada que vocês achem que esteja, né? Mesmo que estejam, se estiverem, basta um ato de contrição muito bem feito, enquanto esperam a próxima confissão, a próxima oportunidade, né? Então, isso é importante também, tá? Você não precisa esperar a próxima confissão para voltar ao estado de graça e voltar a ter a presença da divindade naquela relação amorosa. Tá? Então é outra situação, que eu não sei como é que tá aí também, mas na maioria desses lugares onde não tem missa também não tem confissão. Então, né, não esperem, né, não esperem a confissão para voltar a fazer as pazes com Deus. Né? Isso não significa que vocês não tenham que confessar quando chegar no momento, mas não fiquem escrupulosos, não fiquem assim, desesperados, porque, ai meu Deus, eu pequei, o que eu vou fazer agora? Não. Pede perdão a Deus e pronto, reconcilia e feito. Né? Então, é simples, né? A gente complica demais. Mas a vida espiritual é simples, a gente que complica. Mas então é isso, né? Então, existe essa presença, né? Essa presença real. E essa presença real de Deus em nós, né? Ela é exercitada por esses atos de amor. O que é o ato de amor? Né? É assim, Deus está presente, você está presente. Né? Nós dois estamos presentes um ao outro pelo amor. Mas aqui e agora eu digo assim, né? Jesus, eu vos amo. Né? Com um ato de amor. Eu faço esse esforço de vontade, um desejo. Né? Eu realmente, ó, Jesus, eu quero te amar. Eu quero, nesse momento, desejar te amar. Né? Quando eu faço isso, nesse momento, eu estou presente a Deus, Deus está presente a mim. É como se eu beijasse Deus, como se eu tivesse um encontro amoroso, como se eu tivesse um abraço maternal ali, como se Deus me abraçasse com seus braços maternos e paternos ali, né? Como se Deus me abraçasse e eu abraçasse Deus, como se eu fosse o filho pródigo que vai lá e abraça o pai, né? Naquela cena do evangelho, o filho pródigo encontra com o pai. Cada vez que você deseja amar a Deus, cada vez que você deseja amar a Deus, é como se fosse um abraço do filho pródigo com o pai. É como se fosse um encontro de abraços. Não só estão presentes um na frente do outro, mas estão exercitando essa unidade de presença. É um contato maior. Cada vez que você deseja amar a Deus. E cada vez que você deseja amar a Deus, você só deseja amar a Deus porque Deus antes desejou isso. Então, né? Mas isso não significa que você não tenha que se esforçar para desejar também. O teu livre-arbítrio, ele é atraído por Deus, né? Então, e esse desejo, e tem mais, esse desejo faz essa união com a divindade, né? Porém, contudo, todavia, nós somos cristãos e só fazemos esse ato de desejo, de amor a Deus, em virtude de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma outra presença que todo mundo esquece, que é a presença virtual da Santíssima Humanidade. O que é essa presença virtual da Santíssima Humanidade? Essa presença virtual é o seguinte: a virtude de Cristo, por isso virtual. A virtude de Cristo está presente a nós pela fé. Mas para isso você precisa fazer atos de fé. Então, deixa eu até pegar o trecho aqui que é melhor. Deixa eu achar aqui. Evangelho. Então, naquele tempo, né, vamos ver o Evangelho. Então, eu não sou diácono, nem bispo, nem padre, nem nada, então não vou fazer toda a cerimônia em torno do Evangelho, né? Mas estamos agora diante dessa presença de Deus, que é a presença da palavra divina. Mais uma presença, né? Vamos começar com essa agora. Né? Presença da palavra divina. A palavra divina, se é a palavra divina, é a palavra do próprio Deus. Se é o próprio Deus, é Deus presente de alguma maneira. Se é a palavra de Deus, não é... Deus é distinto da sua própria palavra? Tem como distinguir Deus da sua própria palavra? Por mais que ele tenha usado
seres humanos para escrever a sua palavra e transmitir para nós. Tem como você distinguir Deus da sua palavra? Quem que é a palavra de Deus? O que É é o a palavra? verbo, É o verbo. E quem que é o verbo? Jesus. É Jesus Cristo. Então, assim, se o verbo é Cristo, o verbo é a palavra, né? E essa palavra se revela através das Escrituras, né? Nós temos não uma identidade, né? Assim, uma identidade assim, que seja, não, as Escrituras são Cristo, mas existe no mínimo uma ligação analógica muito profunda. Então, as Escrituras são o próprio Cristo transmitido a nós em linguagem humana, de alguma maneira. O São Tomás de Aquino fala que quando Cristo foi perfurado pela lança, né? Quando o coração de Cristo foi perfurado pela lança, né? O coração são as Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, mas sobretudo o Antigo Testamento, né? O coração estava fechado aos homens. Os segredos dos tesouros da sabedoria divina contidos nas Escrituras estavam fechados aos homens. Quando o coração é perfurado, ele se abre. Quer dizer que aquele ato, aquele momento da cruz, com o coração perfurado, a chaga aberta, abre os tesouros da Escritura para que os homens possam conhecer e compreender esses tesouros pela efusão do Espírito Santo, né? Então, a leitura das Sagradas Escrituras, ela coloca você num contato real com Cristo, né? Qual é esse contato? Já vamos chegar nele, que é esse contato da presença virtual. Vamos explicar ele, mas vamos chegar nele aos pouquinhos. Então, Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se a seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curado. Jesus disse-lhe: Minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Então, quem tocou Jesus ali? A fé? A fé, né? Então, assim, a mulher tocou a orla da veste. Teve outros ali que deram um empurrãozinho para cá, um empurrãozinho para lá, deram um socão nas costas de Jesus, estavam todo mundo comprimindo ele, a multidão comprimia Jesus. Então, quer dizer, tinha milhares ali em torno ali que estavam que vinham disputando ali para ver quem tocava e encostava de vez nele ali para valer, né? Encostando assim, dando um amasso ali no Jesus, comprimido pela multidão. Mas a única que tocou ele foi a que tocou apenas a orla da veste com a fé. Porque ela se encontrou com ele, ela teve a distância, a perspectiva. Teve a distância de perspectiva e, ao mesmo tempo, a proximidade de presença. E não qualquer proximidade de presença, mas a proximidade de presença de acreditar que Cristo era Redentor. Só ela realmente teve essa proximidade, essa fé de que ele era realmente o Cristo que podia curar ela. Os outros estavam ali por curiosidade, por, sei lá, né? Quantas pessoas, até vi uma campanha ridícula um padre, na verdade não vi a campanha, vi um padre falando, uma pessoa postando um comentário de um bispo, uma mensagem de um bispo, sobre uma certa campanha que parece que está circulando aí na internet, sem sacramento, sem dízimo. Tipo, de leigos querendo forçar os padres e bispos a fornecer a Eucaristia sob pena de não pagar o dízimo. Algum louco retardado chegou nesse ponto.
né? Algum louco retardado chegou nesse ponto. Velho. Então, realmente. Você acha que uma pessoa assim realmente toca Jesus quando for comungar? Então, quantas pessoas comungam para aparecer diante da comunidade? Tá todo mundo comungando, né? A pessoa tem 300 mil pecados mortal, né? Tá todo mundo comungando, vou lá e comungo também, né? Ou a pessoa até tem pecado mortal, mas nem se toca que tem pecado mortal, porque esse tipo de soberba, né? Esse tipo de orgulho, que nem esse caso específico, né? Esse tipo de soberba e orgulho, a pessoa se acha pura e santa e não percebe que é um pecado mortal quando ela tá, né? Então, né? Quantos realmente tocam? Será que eu, quando comunguei na missa hoje de manhã, realmente toquei? Será que eu, quando comunguei ontem, ou quando comunguei em outras missas, será que eu realmente toquei? Eu estava lá realmente presente com esse ato de fé? Né? Então, assim, na Eucaristia tem essa presença de fé, que você vai lá e realmente tem fé ali na presença de Cristo, e tem fé que ele pode transformar a tua vida e melhorar e fazer você progredir no amor, né? E com isso, essa força, você viu, ele falou, eu senti uma força que saiu de mim. Essa virtude de Cristo se comunica a nós, né? Qual que é o grande X dessa presença virtual de virtude de Cristo? O X é o seguinte, é a doutrina dos teólogos que Deus não precisa, ele usa, cara, ele usa o sacramento da Eucaristia como o meio mais adequado para isso. Mas ele é Deus, ele não precisa disso. Ele está presente com a presença de imensidade em todos os lugares. Depois que Cristo ressuscitou e sentou-se à direita do Pai, né, e o verbo dele... outra, quer ver? Como Deus não precisa, né? Vamos juntar dois evangelhos. Juntou esse, né? Vamos juntar com outro evangelho. Jesus foi lá e de repente chegou lá um general lá que não era não sei se era general, se era um soldado, o que era, não lembro bem, mas enfim, um centurião. Chegou lá e É um falou, né? centurião, era um centurião, Centurião. né? Então, né? Meu filho, minha filha, o meu servo, não lembro bem agora, tá lá doente. Servo. É o servo. É porque tem tanta cura que Jesus faz, né? De filho, de filho, né? Mas era o servo, né? Então era o servo. Então, o servo tá doente, né? E Jesus disse, vamos lá então curar ele. O que o cara responde? Dizei uma palavra e eu serei salvo. Né? Dizei uma palavra e eu serei salvo. E ele será salvo, né? O servo, né? Tipo, É, então, né? Ele fala assim, eu tenho meus exércitos, meus comandos, aí eu mando a um, vai, ele vai, né? Quer dizer, ele tinha fé de que Cristo era Deus e que não precisava ele, como homem, se locomover até lá no lugar para fazer o milagre. Isso não significa que o milagre não tenha vindo pelas mãos de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Sempre a humanidade como instrumento da divindade, né? Mas ele, como Deus, né? Se o servo do centurião tivesse não na Palestina, mas lá no Alasca, tanto faz como tanto fez. Entende? Porque a fé do centurião foi a fé na divindade de Cristo que pode chegar em um outro universo, se existir outro universo além desse que a gente está, né? Se existisse um servo num outro universo que não esse, e os dois universos fossem criados por Deus, ou pelo pedido nesse universo, Jesus poderia atender esse pedido no outro universo, né? Então, o grande X é, a Eucaristia está lá no sacrário. Você está sei lá, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 100 quilômetros do sacrário, né? Você acha que você não pode fazer a mesma coisa? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo? Então, realmente. e qual que é Realmente. qual que é o X hoje em dia, né? Hoje em dia, Cristo não só está lá na Palestina, Cristo está diante do Pai com o único propósito de interceder por nós lá e mostrar as suas chagas por nós, né? A missa é como se fosse assim, o que está acontecendo está lá no céu, né? Na missa abre-se uma janela para nós e nós, por alguns instantes, olhamos a liturgia celeste, né?
Mas nós podemos, pela fé, participar da liturgia celeste, independente da ocasião, independente do horário, independente do dia. Né? Com isso, eu não estou diminuindo nem um pouco o valor e mérito da missa e da liturgia e da presença real de estar lá diante do sacrário mesmo. Né? Mas é importante perceber que essas duas presenças se relacionam. Né? E que se você não fortalece essa presença fora da missa, a tua missa tipo, você acha que você vai lembrar de, na missa, fazer um ato de fé na presença real, se fora da missa você não faz atos de fé na presença de Cristo? Né? Se você não procura viver se você não procura viver atos de amor a Deus fora da missa, por que você acha que na missa subitamente você vai ter uma inspiração de ter um ato de amor na hora que está comungando? Né? Então, se você não tem esse costume de fazer atos de amor, o mais provável é que na hora de comungar, de repente venha lá um pensamento esquisito sobre o lanche que você comeu no café da manhã, sobre o que você vai fazer amanhã na faculdade, sobre o que o professor Xarope XYZ disse na aula não sei das quantas, né? Ou sobre a série de TV que você assistiu lá do Star Trek, que de repente ficou lá a cabeça do alienígena na tua cabeça, bem na hora que você está comungando, de repente vem o Spock na tua imaginação, né? Porque o teu hábito o teu hábito imaginativo está acostumado com isso ou com aquele outro. Quando se chega lá na hora da comunhão, vai aparecer lá a tua imaginação, vai sair né? Claro que a missa toda tem todo um ritual na missa para você se preparar para que na hora da comunhão você esteja concentrado. Mas a gente sabe o quanto a gente é frágil. Aposto que todos vocês, todo mundo comungou alguma vez na vida pensando no Spock, ou na novela, ou na faculdade, ou na mãe, na tia, na avó, em um amigo que está com problema, ou no problema teu do trabalho. Né? Ô, Lincoln, só para ver se eu entendi a coisa aqui. Se a gente fosse explicar em poucas palavras a diferença da presença de Jesus eucarístico ali na hóstia consagrada, da presença de Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, na inabitação trinitária. A diferença seria que na hóstia ele está em corpo, além de alma, divindade, e na inabitação da Santíssima Trindade não há o corpo, mas há a alma e a divindade. Não? Há a divindade, mas não a alma. Mas há a virtude. Além entendi. A virtude. A presença virtude, virtual da virtual, Santíssima Humanidade, né? Da Santíssima Humanidade. Quer dizer assim, é o Perfeito. poder. O poder de Cristo se faz presente pelo ato da fé. Pelo ato da fé, não pela inabitação. Isso é importante. Entendi. A inabitação te coloca na presença da divindade de Cristo. Mas é só o ato de fé que faz com que você extraia dessa divindade o poder da humanidade de Cristo. O poder redentor da humanidade de Cristo. Então você precisa desse ato de fé para retirar da divindade todos os méritos do sangue de Cristo, todo o poder do precioso sangue de Cristo. Então, com alegria bebereis do manancial da salvação. Né? Aquele que beber da água que eu darei de beber, de seu seio jorrarão rios que brotarão para a vida eterna. Né? Você tem ali a divindade, que é essa fonte infinita. Mas para beber dessa fonte, você precisa do ato de fé na Santíssima Humanidade. Porque ela é a porta. Cristo é a porta. Mas e como é que explica, então, Lincoln, que na doutrina fala do ex opere operato, né? Que os sacramentos, eles produzem efeitos independentes das disposições. Sim, assim. Aí é que tá. O que na Eucaristia é ex opere operato? O que na Eucaristia é ex opere operato? Graça santificante. Não. O ex opere operato na Eucaristia, independente do mérito do padre, Cristo vai estar presente ali na Eucaristia. O padre não precisa ser santo para Cristo estar presente na Eucaristia. Sim, não, sim. Entende? Agora, a graça, para começo de conversa, se você não está em estado de graça, sim. vai dar condenação. Como é que ex opere operato? Mas aumenta, né? Aumenta a graça. Ela sempre aumenta a graça. Mas, se você comunga totalmente sem nenhum ato de fé na hora, você vai fazer um sacrilégio. Então, ao mesmo tempo que se for, tipo, ao mesmo tempo que vai ter um exopere operato, vamos usando lógica. Exopere operato aumentou a graça, mas ao mesmo tempo você diminuiu lá embaixo porque você comungou sacrilegamente.
Então, o exopério Perfeito, operato da Eucaristia, especificamente, é a presença eucarística de Cristo na hóstia. É a transformação do corpo. Esse é o perfeito, exopério perfeito. operato da Eucaristia propriamente dito. O batismo já é outro caso, porque o batismo é a graça que é comunicada em você realmente, ali naquele Imprimida. momento, imprimida, impressa. Né? Então, a graça acontece. A graça do batismo qual que é? A graça de você se tornar cristão, se tornar membro do corpo de Cristo, se tornar filho de Deus, etc. Isso acontece exopério operato. Né? Mas o aumento de caridade só acontece com atos de amor que aumentam a caridade. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. Então, Muito bom. mas então é isso, assim, né? A ideia é, nós temos uma fonte divina dentro de nós, que é a presença da divindade, em relação amorosa conosco. Mas para você beber desta fonte, tem uma porta no meio do caminho entre você e essa fonte. E essa porta é a fé na Santíssima Humanidade, é a fé no poder de Cristo morto e ressuscitado. Se você não tem fé no poder de Cristo morto e ressuscitado, se você não tem fé em Jesus Cristo, não tem como você abrir essa porta e beber dessa fonte da Santíssima Trindade. Mas, se você quer beber, bebe. Sempre que você queira. Com esse ato de fé. Você vai lá e toca na veste. Toca nessa vestimenta, toca no manto de Cristo, como se fosse assim. Porque você tocou no próprio Verbo enquanto Deus. E por tocar no Verbo enquanto Deus, a humanidade comunica a sua virtude. Que é a virtude divina também, né? Mas é a virtude também da graça, tem isso também. Isso é importante perceber. A, a virtude da Santíssima Humanidade não é só a virtude da divindade, mas é a plenitude de graças que a humanidade recebe. A Santíssima Humanidade de Cristo, ela está unida hipostaticamente ao Verbo. E por isso ela tem toda a plenitude da divindade. Mas, além da plenitude da divindade, ela tem uma plenitude de graça criada. A Santíssima Humanidade de Cristo tem uma plenitude de graça criada, que está lá como um tesouro que ele distribui para todos nós. De sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Né? Essa graça criada, que é presente em Cristo como um tesouro, na sua santíssima humanidade, nos é comunicada pela sua divindade quando nós estamos nesses momentos de ato de fé fora da Eucaristia. Na Eucaristia não, na Eucaristia está lá presente a humanidade e a divindade comunicando diretamente essa graça, essa plenitude de graças que está em Cristo. Né? Deu para entender o que é essa presença virtual? Esse poder de Cristo que nos é comunicado. Né? Sim. Uma pergunta, Língua. Dentro dos atos ali, por exemplo, existem atos de fé, existem atos de esperança, existem atos de caridade. Uhum. Quando eu tenho um ato de caridade, este ato de caridade sempre tem esperança e fé, e quando eu tenho um ato de fé, não necessariamente eu tenho esperança e caridade, é assim que funciona? O ato de caridade pressupõe um ato de fé e um ato de esperança pressupõe um ato de fé. E um ato de fé sozinho não necessariamente acontece com esperança e com caridade. Né? Perfeito. Mas, via de regra, né, se você está em estado de graça, é quase impossível que o teu ato de fé não tenha caridade junto ou esperança junto. Sempre os três juntos, né? Mas quando você está em estado de pecado, por exemplo, né, se você tem fé na divina misericórdia e pede perdão, você ainda não tem caridade, mas você tem esperança e tem fé. Né? Perfeito. Excelente. Para deixar a coisa agora mais assim, né? Deixa eu mostrar aqui, cadê? Apresentar. Quem está no celular vai ser meio ruimzinho de ver, mas daí eu vou lendo. Onde é que está você? Meu drive, acho que é esse aqui. Não, não é esse aqui não. Peraí. Onde é que tá? É esse aqui. É o outro. Então é esse aqui. É essa guia aqui. Tá. Nem todos vão conseguir ler, mas não importa. Não importa. Isso aqui é um trecho do meu livro O Coração Orante. Que por sinal saiu a segunda edição. Aqueles que quiserem procurá-lo no site da Vive, dá para vender a segunda edição do Coração Orante, capa dura, versão capa dura e tal. Mas, inclusive não vai ser, não é um trecho meu, não é um trecho meu, é um trecho que eu cito. Então, das cartas de Santa Catarina de Sena. Quero, pois, que vos escondais na caverna do peito de Cristo.
É uma despensa repleta de suave perfume. Ali perfuma-se o pecado. Ali, qual esposa, repousa a alma num leito de fogo e sangue. Ali é saboreado e conhecido o segredo do coração de Jesus. Ó, tonel aberto, que descedentas e inebrias todo afeto, que alegras e iluminas todo entendimento, que preenches a memória dos que te procuram. Quem ali penetra de nada mais se lembra, em nada mais pensa que no Senhor Jesus. Sangue, fogo, amor inestimáveis. Como seria feliz minha alma em ver-vos mergulhado no sangue. Jamais retrocedais por causa de demônios ou pessoas, mesmo em situações de total frieza, até vermos o sangue de Cristo espalhando ternos e amorosos desejos. Nada mais vos imponho senão afogar-vos no sangue e no fogo que brotam da chaga do Filho de Deus. Como ensina Santa Catarina de Sena, e Deus Pai com ela dialogando, o desejo santo é uma comunhão espiritual na paixão de Cristo. Já te falei sobre essa despensa construída sobre a ponte Cristo, para alimentar e fortificar os viajantes e peregrinos que caminham, segundo a mensagem do meu Filho, impedindo que morram de fome. Tal alimento fortifica de acordo com o amor de quem o recebe, seja sacramentalmente, seja espiritualmente. Sacramentalmente, na comunhão eucarística. Espiritualmente, ao se comungar pelo desejo da Eucaristia, ou meditando-se a paixão de Cristo crucificado. Esta última é uma comunhão de amor no sangue, que por amor foi derramado. Nela a pessoa inebria-se, inflama-se, fica saciada no desejo santo, cheia de amor por mim e pelos homens. Mas onde se alcança tudo isso? Na cela do autoconhecimento e na oração, quando o homem deixa de ser imperfeito. Quais são os meios necessários? A perseverança e a fé. Não creias que para alcançar tamanho fervor e tal alimento espiritual, baste a oração vocal. Por conseguinte, o orante deve controlar o autoconhecimento mediante a consciência da minha misericórdia, e vice-versa. Agindo assim, sua oração vocal será útil a ele e agradável a mim. Se perseverar em tal exercício, passará da oração vocal imperfeita à oração do Espírito, a perfeita. Algum comentário depois disso, de Santa Catarina de Sena? Eu tenho um comentário, Lincoln, que ela fala bastante do sangue, né? Ela me parece que tem uma alma predominantemente da vontade ali e um temor muito forte. É muito marcante nela O essa desejo. O nossa, desejo, ela é a santa da vontade e do desejo santo, do sangue sim. precioso de Cristo. Então, para todos nós que somos tíbios, a devoção do preciosíssimo sangue é uma devoção muito boa, que fortalece. Né? Então, qualquer ação nossa feita em caridade é como se ela fosse embebida no sangue de Cristo. Porque o sangue de Cristo é que nos mereceu o dom do Espírito Santo, que dá a caridade. Então, qualquer ato de amor a Deus é um ato embebido no sangue de Cristo, literalmente. É o poder do sangue de Cristo que te dá a caridade. Eu ia rezar. Será que eu rezo a liturgia? Vamos rezar a liturgia das horas antes, depois. Vou falar um pouco da liturgia das horas, bem pouco. Rezamos a liturgia das horas, rezamos a oração que eu programei, e com isso nós encerramos a, a, a coisa toda. Porque agora são 6:02. A liturgia das horas vai durar acho que uns 15 minutos. E a outra oração que eu queria rezar era uns 5. A gente terminaria umas 18:20. Pode ser? Umas 18:20, todo mundo pode? Pode ser. Pode ser que daí a gente termina, porque o que eu precisava falar era para vocês entenderem essas presenças, né? Sobretudo essa presença da virtude de Cristo e essa presença da divindade de Cristo na alma do batizado. Unindo essas duas com os atos de fé e de amor, você cresce em comunhões espirituais, segundo esse texto de Santa Catarina de Sena, né? Seguindo essa ideia de Santa Catarina de Sena, desse desejo santo de unir-se à paixão de Cristo, unir-se a esse sangue precioso que nos dá todos os dons do Espírito Santo. Então, né? Beleza. Resolvemos
entre aspas, né? Não resolvemos, mas assim, encontramos uma maneira de comungar eucaristicamente, mesmo afastados da Eucaristia física na nossa frente, né? Porque nós, isso é importante. Essa presença da virtude de Cristo, segundo os teólogos tomistas, é uma presença física. É um contato físico com o poder de Cristo. Então, é natureza com natureza. É como se o poder de Cristo viesse, nós estamos aqui e nós encostássemos realmente um no outro. Então, não é algo analógico, não é algo metafórico, não é algo. É um contato real com o poder de Cristo. Isso é interessante, né? Não é um contato físico com o corpo de Cristo, mas é um contato físico com o seu poder. É estranho de pensar, que a gente pensa sempre no sobrenatural como se o sobrenatural não fosse físico, mas Deus tem natureza. Physis do grego é natureza, né? Deus tem natureza, o seu poder tem uma natureza. Então, é um contato físico, natureza com natureza. Então, é um contato real, não é um conto de fadas, não é uma abstração, não é uma telepatia, né? É um contato real, né? Então resolvemos, digamos assim, um contato físico com o poder de Cristo, né? Essa questão desse contato físico com o poder de Cristo está, entre aspas, resolvido uma solução precária, mas é uma solução para nos alimentarmos na fé, né? Quando estivermos afastados fisicamente do corpo de Cristo presente na Eucaristia, né? Podemos estar presentes ao corpo de Cristo mediante essa presença da sua virtude. Mas temos uma outra questão, né, além dessa presença, além dessa falta da presença do corpo, que é a comunhão dos santos e também a vida comunitária da oração pública da igreja, né? Não é só você rezar individualmente em casa, mas você estar pertencendo a uma oração comunitária, a uma oração que não é só comunitária porque tá eu, a Daiane e o Lincoln rezando juntos, mas é uma oração comunitária realmente porque é a oração oficial da esposa mística para o seu esposo, é a oração oficial de Cristo para Deus Pai, a oração da igreja para Deus. É a oração universal dos A oração fiéis. universal. Então, Rezemos em uma só voz. rezemos em uma só voz. Então, né, a liturgia a liturgia do grego é esse serviço a Deus e ao povo, né? É essa oração comunitária, essa natureza comunitária. Mesmo quando nós rezamos nossas orações privadas, nós estamos nos unindo ao corpo místico de Cristo, nós estamos rezando por Cristo e pela igreja. Mas é fácil você esquecer disso, né? É fácil você esquecer que você está nessa comunhão com os irmãos quando você reza uma oração privada, o terço, ou seja lá o que for, é fácil você esquecer que essa tua oração não é só sua, é uma oração de todos. O Pai Nosso ajuda muito, né? Porque é Pai Nosso e não Pai Meu. Mas mesmo assim, mesmo rezando o Pai Nosso, a gente fica meio cabeça dura e esquece. Mas existe, né, essa oração litúrgica, que é essa oração comunitária, é essa oração da igreja. Só que a liturgia da igreja não se resume na missa. A oração pública da igreja não se resume na missa, né? A igreja tem o seu louvor oficial a Deus, que se prolonga ao longo do dia. Que todos os religiosos, padres, diáconos, estão obrigados, por estado de vida e por regra de vida, estão obrigados a rezar essa oração pública em nome daqueles que estão no meio do trabalho e não conseguem. Então, mesmo que você não consiga rezar às vezes no meio do dia, às vezes vem uma luz assim, nossa, veio uma luz aqui para mim, Deus está me ajudando aqui agora nesse momento. Eu nem estava pensando em Deus e veio uma luz aqui. Pode ser que essa luz que veio porque tem uma freira lá no mosteiro rezando naquele momento a liturgia das horas, louvando a Deus no seu lugar e pedindo a Deus em seu nome, né? Então nós somos ajudados o tempo inteiro, né, nessa comunhão. Orlico, é interessante lembrar, isso me vem de imediato assim, na memória, Santa Teresinha, que foi a padroeira dos missionários, sem nunca sair do Carmelo. Por quê? Porque ela rezava muito e essa oração atingia as outras pessoas em outros lugares do mundo. Tanto que um dos milagres que ajudaram na beatificação de Santa Teresinha foi de um cara que estava lá, não sei em que país, falou: Ó, Santa Teresinha veio aqui, aconteceu isso e tal. Uhum.
Porque a oração, nós que A somos oração. crentes, nós acreditamos na oração, e a oração tem um poder sobrenatural que traz efeitos reais no mundo real. Sim. Então, do mesmo jeito que a gente falou, isso é bacana, do mesmo jeito que existe essa virtude de Cristo à distância, né? Essa virtude de Cristo à distância que a gente falou, né, do ato de fé, né, e do servo, né, Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, né, meu servo está lá longe, mas você não precisa chegar lá e você consegue salvar, né. Essa presença à distância, essa presença de imensidade divina, não é só uma presença de imensidade divina, mas é uma presença de imensidade eclesial. A Igreja Católica é universal. A Igreja está presente em todos os cantos do universo pela presença de imensidade do Cristo, que é seu esposo. Então, em qualquer lugar onde você esteja, você pode estar sozinho no meio do deserto, a Igreja está lá com você. Porque Deus está lá presente com você no meio do deserto. Então, nunca você está sozinho. Você sempre tem uma multidão, não só de santos no céu, mas uma multidão de almas na terra que estão unidas a você por meio de Cristo, mesmo que você esteja sozinho no meio do deserto. E isso é muito importante se lembrar. Mas a gente esquece dessas coisas, enfim. Então, como a gente esquece dessas coisas, né, é fundamental essa oração comunitária, litúrgica, para que a gente se toque dessas coisas, né? A liturgia das horas, ela é obrigatória para os religiosos, para os padres, diáconos, etc. Mas isso não significa que ela seja proibida para os leigos, né? Então, assim, ao contrário, né, uma das grandes questões da reforma litúrgica, e nesse ponto ela foi muito bem feita. Tem alguns pormenores, assim, não tão 100% que não foram lá as melhores escolhas do mundo em relação à reforma da liturgia das horas, mas nesse ponto ela foi muito bem feita, né? Ela foi feita de tal maneira, a reforma litúrgica da liturgia das horas, que leigos pudessem rezar com mais facilidade, que pessoas no meio do mundo pudessem rezar com mais facilidade, né? E ela é muito acessível. E hoje em dia com a internet é mais acessível ainda. Então, existe um site, eu vou mostrar eles aqui. Eu não vou fazer a partir do site, porque eu coloquei algumas anotações para você conseguir organizar a coisa. Mas só para vocês olharem aqui, né? Nós temos ali o site que é o liturgiadashoras.online. Daí nós temos aqui, domingo da Páscoa. Daí nós temos aqui as horas, ó. Ofício da leitura, laudes, terça, sexta, nona, vésperas e completas, né? Como é que funciona isso aqui, né? A estrutura da liturgia das horas. Vocês podem ver que tem duas em laranja aqui, né? Laudes e vésperas estão em laranja. Então, laudes e vésperas são os ofícios do dia, né? São os mais importantes. Laudes pela manhã, né? Rezando pela manhã tá bom. O ideal é que seja ao nascer do sol, mas rezando pela manhã, você ainda rezou a oração da manhã, que é as laudes, né? Laudes pela manhã é a lembrança de Cristo que nasce como sol nascente. Então é uma lembrança da encarnação, e não só Cristo que nasce como sol nascente, mas Cristo que ressurge na manhã de Páscoa. Então, as laudes são uma lembrança fortíssima da ressurreição de Cristo, essa oração da manhã, né? E ela é composta por salmos, sobretudo de louvor, salmos de exaltação, de alegria, salmos que falam sobre como Deus é grande e maravilhoso, e são os salmos das laudes, geralmente. Então, as laudes é esse ápice, essa oração ápice da igreja comemorando a ressurreição e a encarnação. No final da tarde, você tem ao pôr do sol. Então, nascer do sol, Cristo que nasce, Cristo que ressurge. Pôr do sol, Cristo que morre, Cristo que se oferece ao Pai. Então, no pôr do sol, no final do dia, nós temos as vésperas. Dá para rezar das 3 horas em diante, se você não tem tempo lá no finalzão da tarde, hein? De 3 horas da tarde até 10 da noite, se você ainda não rezou as completas, né, você ainda pode ajustar o teu horário e rezar as vésperas mais ou menos ali, né? Contanto que não seja ainda o dia seguinte, né? E você não tenha rezado a última oração do dia, ainda pode rezar as vésperas. E cedo, das 3 horas em diante, já é suficientemente tarde para você considerar vésperas do dia seguinte, já é a tarde. Né? E vésperas é a tarde do dia anterior. Né? Na liturgia, o dia litúrgico sempre começa no dia anterior, nas vésperas. Né? Então, assim,
Então, as vésperas é essa oração do final da tarde, que é essa lembrança do sacrifício de Cristo que foi feito à tarde. Cristo morreu por nós na cruz à tarde. Ele foi posto no túmulo à tarde. Então, as vésperas, mas ao mesmo tempo que as vésperas relembram essa morte de Cristo, relembram essa oferenda da tarde que foi Cristo se oferecendo a nós, as vésperas também elas recordam para nós a nossa esperança da luz. Ao mesmo tempo que e isso é bacana, se você for rezar na igreja e tal, né? Ao mesmo tempo que a luz do sol se apaga, acendem-se a luz das velas, né? Que é a luz da fé, a luz da esperança, da expectativa do segundo advento. Então, as vésperas nos recordam que Cristo voltará um dia, né? As vésperas nos recordam da morte dele, recordam que ele se entregou por nós, mas recordam também que ele virá um dia para julgar como juiz dos vivos e dos mortos. Recorda que ele vem no dia seguinte para nos trazer de novo o alento e a vida depois da noite, né? Depois das trevas, enfim. Né? Então, as vésperas é esse momento de esperança em Cristo morto e ressuscitado, né? Um momento de oferenda da tarde nesse sentido. Tem toda essa mística do pôr do sol, essa mística dessa cósmica, dessa entrega de Cristo no final da tarde. E essa mística da luz que se acende na vela, que é a luz que se acende nos nossos corações. Então, esses dois momentos, laudes e vésperas, são os polos principais da liturgia das horas. Né? São os dois momentos principais para você estar com Deus. No começo do dia e no final da tarde. Além desses dois, né, nós temos o ofício de leituras, que é o terceiro mais importante. O ofício de leituras, né, o ofício de leituras antigamente era o ofício de vigílias, que é o ofício mais longo feito com hoje em dia não é tão longo, mas tem as leituras mais longas, né? Mas nos mosteiros eles fazem mais longos. Nos mosteiros eles fazem com 6, 9 salmos, às vezes até 12 salmos, o ofício de leituras nos mosteiros. Então, assim, o ofício de leituras era o ofício que os monges rezavam ou 8 horas da noite do dia anterior, ou meia-noite, ou 2 da manhã, ou 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã no máximo, antes das laudes, né? E isso que é bacana também. O ofício de leituras das vigílias, né, como cada congregação religiosa tem a sua tradição de horário de rezar as vigílias, o que acontece? Deu 8 horas da noite hoje. Né? Deu 8 horas hoje da noite, as carmelitas, a maioria delas, começam a rezar as vigílias, que duram umas 2 horas. Né? Quando elas terminam de rezar as vigílias, né, 8 horas não, é um pouquinho mais tarde, eu acho. Mas, enfim, quando elas terminam de rezar as vigílias, quando as carmelitas terminam de rezar as vigílias, você já tem lá os cartuchos à meia-noite em ponto começando a rezar as vigílias. Quando os cartuchos estão terminando de rezar as vigílias deles, lá por 2h45 da manhã, 3 horas da manhã, os trapistas estão começando a rezar a vigília deles. E quando os trapistas terminam as vigílias deles, os beneditinos estão começando as deles lá pelas 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã. Então, durante a noite inteira, você tem monges rezando, alternando-se em vigílias, de tal maneira que sempre tem alguém rezando por você durante toda a noite. Então tem isso, né? Oi? Coisa linda isso. Coisa linda. Isso Né? lembra a questão do nascer ao pôr do sol, se oferece um sacrifício perfeito, que há uma missa a cada momento sendo celebrada em algum lugar do mundo. Em Né? algum lugar do Muito mundo. bonito isso. É muito belo. Então, você pensa assim, se você junta esse fato de que essas várias congregações religiosas, né, cada uma reza num horário diferente as vigílias, e você considerar que existem elas espalhadas em todo o mundo, né, você tem uma vigília contínua em oração. Esse ofício de leituras, como ele é mais longo, né, o ofício, o Concílio Vaticano, nessa simplificação, nessa reforma, para facilitar para os leigos, facilitar para os padres, facilitar para os missionários, facilitar para os religiosos de vida ativa, que estão correndo para lá e para cá o tempo inteiro, transformou no ofício de leituras. Isso significa o seguinte: você pode rezar como vigília. Se você quiser acordar meia-noite, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã e rezar como vigília,
Se você consegue, se isso não vai te atrapalhar nos seus deveres de Estado, beleza, né? Mas, né, você reza no horário que você quiser. É um ofício de leituras para você rezar no momento em que você pode estar disponível plenamente para essas leituras longas, no momento que você esteja disponível para poder fazer uma meditação mais aprofundada nas Sagradas Escrituras e tal. Então, ficou esse ofício das leituras, que é o terceiro mais importante dos ofícios. As outras horas, né, nós temos as horas menores, daí que a gente chama, né? Quais são as horas menores? As horas menores é o ofício de antes de dormir, as completas. Completas, porque completa, né? É o fim do dia. Então, completa. Então, as completas é antes de dormir, que é basicamente uma oração para preparar você para dormir. É uma oração que está preparando para você se entregar nas mãos de Deus antes de dormir, as completas. Essa é muito fácil de rezar. Se vocês quiserem rezar todo dia, é uma maravilha. Muito fácil de rezar antes de dormir. Dá 5 minutinhos, nem isso você reza antes de dormir. Então, as completas. E você tem as horas médias, que a gente chama as horas médias. Né? Você tem terça, sexta e noa. Terça, porque é a terceira hora após o nascer do sol. O sol nasce às 6 horas da manhã, a terça hora vai ser lá por 9 da manhã. A hora sexta vai ser lá por meio-dia, e a hora noa vai ser lá por 15 da tarde. Essas 3 horas, os religiosos de vida contemplativa rezam às 3. Né? Rezam às 3. Mas o concílio fez a reforma de tal maneira que quem tem vida ativa, os leigos e tal, pode escolher. Ah, hoje eu estou 9 horas no meio do trabalho que eu estou livre. Eu vou lá e rezo a hora das 9 horas. Ah, não, hoje eu estou livre na hora do almoço, então eu rezo a do meio-dia. Ah, não, hoje eu estou meio livre mais para tarde, então eu rezo a das 3 da tarde. O Tailã eu tenho feito a hora média com ele, geralmente é do meio-dia ou das 3 da tarde, depende do dia, como é que tá a correria nos dois lugares, né? No meu escritório e no escritório dele. Então a gente faz junto via Google Meet ou a sexta ou a nona. Né? Então, mas a oração é a mesma. Os 3 salmos, né, os salmos são os mesmos em qualquer uma das 3, para quem vai rezar apenas uma delas. Né? Os monges seguem um ciclo próprio deles de saltério, que reza todos os 150 salmos a cada 2 semanas no máximo. Né? Então, na reforma litúrgica, a gente reza todos os salmos, mais ou menos, a cada 4 semanas, se você rezar todas as horas do ofício. Né? Mas você escolhe uma das 3 se quiser rezar a hora média. Né? Hoje nós vamos rezar agora, que está no horário, as vésperas, que são a oração do final do dia, né? A oração do final da tarde. Como é que a gente vai fazer isso daí? Né? Deixa eu pôr aqui. Você está apresentando, parar a apresentação. Apresentar agora uma janela, documento do Word. Todos conseguem ler o texto? Nesse tamanho de letra? Sim. Sim. Tá bem... Então, beleza. Né? Como é que vai funcionar? Quando não está escrito nada assim, geralmente sou eu que rezo. Quando tiver, todos respondem, mas com o microfone desligado, o Tailã, em nome do grupo, responde, vocês respondem com o microfone desligado. E o Tailã responde por todos no microfone ligado. Né? Glória ao Pai. Sempre que fizer o Glória ao Pai, eu vou fazer o Glória ao Pai, todos respondem com o microfone desligado e o Tailã, em nome do grupo, responde. Quando for os Glórias ao Pai. Depois, mais tarde, nos outros trechos, tem hino. Tá vendo que tem um número? 1, 2, 3, 4, em azul. 5, 6 e assim por diante. Né? 7. Então, quando tem os números, a gente tem que atribuir aí, né? Atribuir um número para cada um de nós aí. E cada número 1 vai ser a pessoa no microfone ativo, só ela ativa no microfone ali quando for o seu número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que são os versículos dos salmos ou as estrofes do hino. As antífonas. Eu não expliquei o que é antífona, mas vocês vão entender no meio do processo. Antes de cada salmo e no final de cada salmo tem um texto curto, que é a antífona. A antífona eu rezo sozinho, em voz alta, depois o Tailã reza em voz alta. Mas enquanto o Tailã estiver rezando em voz alta no microfone dele ligado, os outros rezam em voz alta com o microfone desligado. E daí a gente consegue, todos vão rezar a antífona, mas não tem aqueles bugs daí do sistema de som. Né? Basicamente vai funcionar assim. Né?
Então, quando começa o ofício, que eu vou falar o vindo a Deus em meu auxílio, não comecei ainda. Mas quando eu começar, faz o sinal da cruz quando faz o vindo a Deus em meu auxílio. Quando chegar no Magnificat, que é o cântico evangélico, né? O ideal seria ficar de pé, mas como cada um está com computador, telefone, microfone, coisa e tal, não vamos ficar de pé, não precisa ficar de pé necessariamente no Magnificat, como nós estamos cada qual. Quem puder, sem dar muita. Se não der problema e quiser levantar no Magnificat de pé, levanta, mas eu, como estou instalado aqui no computador, fica meio ruim. Né? No Magnificat, faz o sinal da cruz no primeiro versículo. Basicamente é isso de gesto. Né? No Glória ao Pai, faz a inclinação. No Glória ao Pai. Né? Basicamente isso. Então, podemos começar. Todos estão vendo o texto. Vamos separar os números, então. Fica Separar os o números. Lincoln sendo 1, eu 2, Daiane 3, aí a Miriam 4, Vitor 5, Gu 6, Pedro 7, ok? Combinado? Todo mundo gravou o seu número? Eu sou 3. Sou 3. Mas eu vi só até o 6 aí, tá? Tem 7, eu vi que ele escreveu 7. Todos ok? Tá. Ok. Então, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Às núpcias do Cordeiro, em brancas vestes vamos. Transposto o mar vermelho, ao Cristo Rei cantamos. Por nós, no altar da cruz, seu corpo ofereceu. Bebendo deste sangue, nascemos para Deus. Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado. Das mãos de um rei injusto, seu povo é libertado. O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Ó vítima verdadeira, do inferno a porta abris. Livrais o povo escravo, dais vida ao infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo e a todos abre o céu. Jesus, pascal cordeiro, em vós se alegra o povo, que livre pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo, da morte vencedor. Ao Pai e ao Santo Espírito, o nosso igual louvor. Eu vou rezar a antífona. O Tailan reza em voz alta para todos, mas cada um reza com o seu microfone desligado ao mesmo tempo que o Tailan. Maria Madalena, com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. Maria Madalena, com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito. Até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como um orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. À vossa destra está o Senhor. Ele vos diz: no dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. O sétimo faz o glória porque eu esqueci de pôr o 7 ali.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Madalena, com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. Maria Madalena, com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia. Vinde ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Vinde ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um povo estranho. Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. O mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque dais pulos como ovelhas a montanhas, e vós, colinas, parecendo cordeirinhos. Treme, ó terra, ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó. O rochedo ele mudou em grande lago, e da pedra fez brotar águas correntes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Vinde ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhais medo. Anunciai a meus irmãos que a Galiléia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhais medo. Anunciai a meus irmãos que a Galiléia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Aleluia. Ao nosso Deus a salvação, honra, glória e poder. Pois são verdade e justiça os juízos do Senhor. Aleluia. Aleluia! Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. E vós todos que o temeis, vós os grandes e os pequenos. Aleluia. Aleluia. De seu reino tomou posse nosso Deus onipotente. Exultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que as núpcias do Cordeiro redivivo se aproximam. Sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Senhor, não tenhais medo. Anunciai a meus irmãos que a Galiléia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhais medo. Anunciai a meus irmãos que a Galiléia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia.
Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendito. Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despiu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia. Invoquemos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus Cristo e o exaltou à sua direita, e peçamos humildemente. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Pai Santo, que pela vitória da cruz glorificastes Jesus sobre a terra, atraí para ele todas as coisas. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Por vosso Filho glorificado, enviai, Senhor, sobre a Igreja o Espírito Santo, para que ela seja sinal de unidade para todo o gênero humano. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Conservai na fé do seu batismo a vossa família, que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, para que alcance a vida eterna. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Por vosso Filho glorificado, dai alegria aos infelizes, libertai os prisioneiros, curai os doentes, e estendei à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Intenções livres. Contanto que seja um de cada vez, pode fazer um sinal com a mão aí se quiser. Alguém tem intenções? Em ação de graça pelo grupo GEOS. Que Deus nos santifique. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Mais alguma? Bom, eu tenho uma que é por todos nós nesse tempo de pandemia. Que a cura venha em tempo oportuno, segundo a vontade santíssima de Deus, e que possamos crescer na fé, mesmo com as dificuldades. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Alguém tem alguma? Para aqueles que não creem, que Deus possa dar a fé de acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Aos nossos irmãos e irmãs falecidos, que receberam na terra o corpo e o sangue de Cristo, dai-lhes a glória da ressurreição no último dia. Protegei o vosso povo, Senhor, pela glória de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes, e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos remiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Como eu tenho um costume meio trapista de rezar a liturgia das horas, eu encerro com uma antífona de Nossa Senhora que os monges cantam lá no mosteiro. Santa Mãe do Redentor, porta do céu, estrela do mar, acolhe o povo na aflição, à espera do perdão. Tu que sempre virgem, ao receber a saudação de Gabriel, geraste o teu santo Criador, tem compaixão do pecador. Então essa foi a nossa experiência de rezar juntos a liturgia das horas. Quem é namorado é moleza, né? Fica alternando. Um faz uma parte, outro faz outra. Um faz o versículo, outro faz o versículo, né? Via online ou presencialmente, se tiver presencialmente com outro, né? Ou sozinho também, faz sozinho, reza inteiro sozinho, não tem problema. Mas isso é importante, mesmo que você esteja sozinho rezando, você estará rezando a oração pública da igreja em nome da igreja. É a liturgia. Não é a liturgia da missa, mas é a liturgia. Não é uma oração privada qualquer. É a oração oficial da esposa para o esposo. É o louvor oficial, né? Repleto de trechos da Sagrada Escritura, como vocês podem ter visto, né? Então, e é uma escola de oração, porque os salmos são orações que Deus nos revelou para nós rezarmos. Então, a melhor escola de oração é você aprender a rezar os salmos, né? Nem sempre é fácil, porque às vezes o salmo fala de uma coisa mais pessoal, uma coisa mais particular, que você consegue empatizar com o salmo e rezar como se fosse você rezando. Há momentos no salmo que você não reza por você. Há momentos no salmo em que você pronuncia como se fosse Cristo falando. Há momentos em que você pensa isso, hein? Há momentos quando você reza salmos na liturgia das horas que você age em persona Christi, quase como sacerdote. Por quê? Porque as palavras ali não são suas, são palavras que só fazem sentido na boca de Cristo. Não fazem sentido na boca de um cristão qualquer, né? Fazem sentido na boca de Cristo e você pode, como cristão, mesmo que seja um cristão qualquer, falar em nome de Cristo e falar a Deus Pai como se fosse Cristo falando a ele. É como se você relembrasse Deus Pai das palavras de Cristo. Não tem salmo, né, por exemplo, ali, né? Que nem aquele que você rezou, né? Palavra do Senhor, meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito. Né? Não é você que está sentado à direita de Deus Pai, é Cristo, né? Que está sentado à direita de Deus Pai. Né? Mas você fala em nome de Cristo. Então, esse foi o que a gente rezou hoje, né? Então, tem vários salmos que são assim, você fala como se fosse Cristo falando. Outros você fala como se fossem os anjos falando. Outro você fala como se fosse Nossa Senhora falando, dependendo, né? Então, outros você fala assim, beleza, eu estou muito bem na minha vida, não estou com nenhum problema, não estou com problema de saúde, não estou com aflição nenhuma, tá tudo uma maravilha na minha vida. Mas o salmo está lá, salvai, meu Deus, porque as águas até o pescoço já chegaram. Você não está nesse estado, mas não importa, você reza por aqueles que estão nesse estado de desespero, de desânimo, de doença. Em outros momentos você está triste, você está para baixo, mas você reza, cantai ao Senhor alegre, porque Ele é bendito e porque Ele é maravilhoso. Não importa se você está triste, você reza com alegria, pela alegria da igreja, é a alegria. Então assim os salmos da liturgia das horas, eles vão te temperando nos afetos e forçando você a manter um equilíbrio entre alegria, tristeza, temor, raiva, medo, enfim, transformando todos esses afetos em afetos dirigidos para Deus, né, e voltados para Deus. Né? Essa é a liturgia das horas.